Olha a trinca. Deu lotação, amiga. Tô com medo. Olha. Nossa, quando eu falei, nossa, mas tá o esquadrão Paredão, todo. né? Paredão. Paredão, mulher. Eu vou apenas sentar e ouvir. Olha. Oi, gente. Oi, turma. Vem a tropa de choque toda. Pois é, o assunto é quente, então juntamos todos e todas, não é mesmo? Para Verdade. falar de tudo que aconteceu no Big Brother Brasil 23. Vamos comentar a expulsão ou eliminação, afinal são palavras diferentes. E vamos discorrer deste assunto, contar os bastidores, o porquê também que aconteceu tudo isso, porque muita gente acha que foi somente o assédio. Nananina, não. Muita pressão interna aconteceu. E também vamos contar que um deles, dos expulsos, acabou dando chilique ao sair e deu trabalho para a produção. Tudo isso vamos contar já já, viu? Olha, que coisa, hein? Temos muitos assuntos, viu, Rê? Então, a gente vai pro intervalo rapidinho, porque aí na volta a gente fica e vai sem parar. Até já. E dá-lhe fofoca? Agora. Dale, BBB, Então né, vamos Heitor? começar com o assunto do momento, né, Por tia? favor, Vai, por Leão. favor. Que é a história, gente, as expulsões ou eliminações de MC Guimê e Cara de Sapato. E eu já explico o porquê dessas palavras, né? Eliminação ou expulsão. O Tadeu ontem, nós vamos rever daqui a pouquinho como foi o discurso dele, né? Naquele momento da noite de ontem, depois de toda a repercussão que deu durante o dia, que nós falamos aqui ontem, né? De forma... falamos bastante do assunto. E o Tadeu falou, é claro, porque todo mundo estava na expectativa de como seria a reação. Se teríamos expulsão, eliminação ou não. Pois bem, os dois foram, assim, eliminados. E essa palavra faz toda a diferença. Porque para o público pode parecer a mesma coisa. Ele foi expulso, ele foi eliminado. Sim. Né? De imediato parece que a consequência é igual. Só que eliminação é uma coisa, expulsão é outra. Vamos ver como foi o discurso do Tadeu e depois a gente retoma este assunto. Foi quase um comunicado, né? Foi quase comunicado. Verdade, Celina. Quase Poucas palavras, recado direto, acabou. direto e reto. Figurino sóbrio. Cara, todo de preto, né? Quando eu vi ele entrar de preto, eu falei, ih, Nossa, eu também. E ele abriu o programa já bem sério, né? Ele não deu aquele boa noite, né? Foi um boa noite. Foi bem mais sério, né? A forma foi o dele, a William linguagem. Bonner, né? Boa É, noite. foi bem mais sério. É ótimo. Roda aí pra gente ver como foi, então. Casa. Pois bem, depois disso eles coisa, né? foram retirados pelo confessionário. Por que eu falei dessa questão de eliminação e expulsão? Que pra gente dá a mesma coisa, mas de uma forma jurídica são palavras diferentes. Por quê? MC Guimê e Cara de Sapato não vão perder o cachê de cada um de 30 mil reais. Eles vão receber esse cachê e o Cara de Sapato não vai perder o carro que ele ganhou durante uma prova. E isso é uma interferência justamente dessa palavra. Se o Tadeu fala, eles foram expulsos, isso é uma quebra de contrato. Quando você fala eliminação, é outra palavra que você ainda tem o contrato de pé com os dois participantes. Ou seja, até o final do contrato, eles estão ali com tutela da Globo, com o respaldo da Globo para dar entrevista, para falar, para qualquer coisa. Eles precisam ter autorização da Globo para se manifestar. Então, assim, nas redes sociais, é muito provável deles não falarem de uma forma muito aberta. Existe toda essa ânsia, né? De quando eles vão falar, quando eles vão se manifestar. Mas isso ainda está no cuidado da Globo, que, claro, precisa também ter cuidado com a imagem dos dois. Porque Vai quando você tem um orientar, né, contrato, Heitor? tem uma orientação, tia. Uma orientação. O que vocês Agora- acharam, gente, do Então, eu discurso? acho esquisito. Eu acho que eles tinham que ser expulsos. Eu penso assim, porque eles erraram, né? Eles infringiram uma regra do jogo. Eu acho que eles tinham que ser expulsos, não eliminados. Agora, fica parecendo assim que a Globo está preocupada com alguma coisa e por isso falou eliminados para não ter problemas jurídicos com eles e tal, né? Mas eu acho que tinha que ser expulsos. Eu penso assim. O que me parece, assim, com a palavra eliminados, é que a expulsão, né, como disse bem o Heitor, ela acaba ferindo não só a própria história do jogo, mas também a carreira deles aqui fora. Então eu acredito eu, que a Globo tenha tomado esse cuidado para não interferir na carreira deles aqui fora. E não sofrer processo. Justamente. É. E
vou um pouquinho além, se vocês, meus amigos, me permitem. Eu acho que a Globo também só tomou essa atitude, é um pensamento meu, Claro, tia. por alguma interferência da TV mexicana. Eu acho que a TV mexicana deve ter conversado com a Globo, deve ter tido um bate-papo lá dos diretores. Acho que a pressão do público também, né? Mas eu acho que a partir do momento que eles mostraram a Dânia falando, olha, pra mim tudo bem, não aconteceu nada, tranquilo, todo mundo bebeu, todos nós passamos do limite, acho que a Globo deixaria por isso. Eu acho, é um achismo totalmente meu, né? Porque eu acho que se a Globo realmente tivesse mesmo, foi uma quebra de contrato, nem teria chamado a moça no confessionário para não expor a moça. Que no fim das contas até expuseram a moça. Ela foi muito exposta. Não foi muito exposta? Muito exposta. Mas a moça que deu... Foi a Maria que deu com balde na outra edição? Foi. Ela foi expulsa. Ela foi chamada no confessionário, foi uma abordagem totalmente diferente. Não foi ao vivo a situação da saída da Maria. Mas ela foi expulsa. Ela foi expulsa. O que Foi eu outra- acho? Eu acho que ali ela infringiu a regra de maneira clara. Claro. Aí eu acho que cabe interpretação. Entendi. Então, quando cabe interpretação, você tem que pensar de uma maneira menos direta do Não, que tá quando não certíssima. cabe a interpretação. O seguinte, não pode pisar aqui, você pisou, então você vai ser multado. Agora, será que pisou? Será que não pisou? Então você sai do é que jogo, eu porque a acho. Eu gente acho que foi pode tão discutir. claro. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido, mas eu acho que foi tão É isso. claro por mim. Mas cabe, tanto que tá todo mundo dividido. Sim. O assunto todo gerou mundo essa dividido. divisão, o público... E do ponto de vista jurídico, acho que também, porque tem que ser levado em consideração. E tem os Eles patrocinadores. devem ter consultado o juiz. Aquela marca que tem a moça como propaganda, moça propaganda e tal, que defende as mulheres, Como que fica? não gostou. E mesmo porque aqui fora, a Polícia Civil já tinha entrado com Um inquérito, um inquérito, né, Heitor, de importunação sexual. Isso Então. aconteceu ontem à noite, antes mesmo do anúncio, foi aberto, sim, na Delegacia da Mulher, lá em Jacarapaguá, no Rio de Janeiro. A delegada se manifestou falando que sim, foi aberto um inquérito para investigar, através das imagens, se foi importunação sexual. Entendeu? Tanto Cabe que- interpretação. Claro, tanto que os dois, MC Guimê e Cara de Sapato, serão sim convocados a prestar esclarecimentos sobre o assunto. E isso vai acontecer muito em breve, não é uma situação que será para a semana que vem. Hoje eles já serão notificados Meu Deus. e provavelmente terão que ir à delegacia para explicar todo esse caso. Com o Prior foi isso também, não foi? Ele saiu, não teve também uma denúncia, depois ele foi inocentado, mas Sim, teve sim. também esse bem processo. Uma investigação, né, Rê? Uma investigação, que eu Mas já aí nem foi lembro fora mais o da que casa, aconteceu. né? Isso, foi uma coisa externa. Foi Foi externo? um assunto externo. Ah, Foi um perdão. assunto externo que aconteceu. Mas com relação a isso, né, que a tia falou, de fato, são vários elementos que pressionam. A polícia do Rio abriu o inquérito, pressiona a Globo, porque é uma investigação. Então é uma pressão muito grande. Os patrocinadores se manifestaram antes da Globo anunciar uma decisão, é uma pressão gigantesca. E todos eles começaram a se manifestar a partir ali das 5 horas da tarde. Foi um atrás do outro se manifestando, falando, né, uma nota de repúdio contra toda a situação, contra o assédio, né, falando que eles não estão a favor. Inclusive marcas de bebidas alcoólicas também se manifestaram, falando que não existe relação, né, entre o álcool e o assédio. Dentro das reuniões da Globo, gente, também é importante falar desses bastidores que aconteceram. Nas reuniões ali, a questão do álcool foi debatida. O consumo de álcool dentro do programa está sendo debatido, como ele vai funcionar a partir de agora e vai durar para o resto das edições. No sentido de... Mudou o padrão ali, né? Mudou o protocolo. Exato, Rê, de quanto nós podemos liberar de álcool para essa galera E toda. vamos lembrar que nós estamos vivendo um momento muito forte aí dessa questão de assédio, com a questão do Robinho, né, com a questão do Daniel Daniel Alves. Isso foi né? debatido também em reunião. Né? Isso também Foi uma pressão também a mais. Está no ar na sociedade, né? Foi uma pressão a mais para toda essa decisão. Então, assim, muitos fatores levaram a essa decisão. O que está sendo criticado agora, gente, desde ontem à noite, foi a forma que isso aconteceu. Boa parte concorda com a expulsão e eliminação dos dois, mas não com a exposição da Dânia durante todo este fato. Tanto que, depois de um tempo, Tadeu voltou para casa ainda no ao vivo para acalmar a Dânia e deixar claro que ela não é responsável e nem culpada pelo que aconteceu. Vamos ver como que foi?
É forte, né? Ele tinha que ter falado, você é a vítima. Bem lembrado. Bem claramente, eu acho, né? E outra coisa, parece que a Aline foi a pessoa mais sensata que falou com ela. Parece que teve uma conversa e falou assim, olha, não se coloque no lugar de culpada, porque você não é. Porque a gente vai lembrar, a Aline não explicou... foi só ela, foi também a Bruna. O Guimê passou a mão na bunda da Bruna também. E a Bruna falou, você está passando do ponto. Isso, ela já tinha alertado, Você né? tá, se segura, você está passando do ponto. Vários momentos. Ela foi amiga. A Aline teve uma conversa com a Dânia no jardim. Ela explicou para a Dânia que não é não. Que é uma coisa que, nossa, né? Lógico, mundial, mas que aqui não é não. Então que ela já havia dito não várias vezes. E que eles ultrapassaram esse limite. Né? Tanto que o próprio Guimê na festa, a Bruna falou pra ele, você tá passando o limite. Ele falou. Ele falou algo assim, né, Heitor? Né, Laio? Se eu passei, tudo bem. É minha festa, festa, é minha né? festa. Teve isso. Será a minha festa, o meu momento. Tanto né? que eu acho que ele foi o mais cara de pau de falar assim, eu não sei o que tá acontecendo. Sabe sim, porque ele foi alertado na festa. Você tá passando o limite. Ele falou, se eu passei, algo assim, ferre-se, passei mesmo, a festa é minha. Ele falou. Não, e lembrar aquilo que o Arthur falou ontem, que eu acho que é muito importante, que o menino aí, o cara de sapato, ele é um lutador, ele tem uma força diferente. Justamente, né? E ele segurou a moça ali na cama de um jeito... Em pé também, né? Tem até uma foto que ela tá ali, exatamente. como chama isso? Chave de Uma braço? gravata Que ela tá uma nela, coisa sei lá, assim, né? Mata-leão, né? Seria aquele mata-leão assim no Deus me pescoço. livre. Você segura, né? Você não consegue sair. Por conta E ele do movimento trava o joelho orquestral. dela e põe a perna dele assim, com o joelho dela travado, e faz assim no braço dela na cama e começa a beijar tá ela. vendo? Então, Olha lá. Foi uma cena bem desconfortável, muito inclusive, desconfortável, de assistir, serei sincero. Daqui a pouco nós vamos falar, gente, do que aconteceu há pouquíssimo tempo dentro da casa do BBB com relação a Dânia. E também a tia vai dar os desdobramentos das famílias aqui fora, porque isso também está rendendo bastante assunto. Quero saber da Lecha. Vamos falar já já. Quero saber da Lecha. Seríssimo! Seríssimo. E agora o desdobramento. Vamos para os desdobramentos, gente. Primeiro envolvendo a Dânia, que é a participante mexicana que veio passar até o momento uma semana no Big Brother Brasil. Porém, gente, ela acabou de sair da casa. Acabou o intercâmbio. Ela vai retornar para La Casa de los Famosos. Ela recebeu essa informação há pouquíssimo tempo. Nós conseguimos separar aí num trechinho de como foi essa despedida, mas essa foto que nós estamos mostrando agora é de um presente que a Domitila deu para ela deu uma pulseira. Mais cedo a Dânia chegou a dar também um par de brincos para a Domitila, porque elas criaram Um vínculo. Quando que ela chegou? Segunda ou terça-feira? Nossa, Parece que faz um mês, né? vou ser sincero. Mas ela chegou essa semana. Foi? Acho que não tem 2 dias. Porque outro dia a gente viu a Kay falando, nem cheguei no México com São Paulo em cima. Foi terça-feira, quarta. Com a intensidade da coisa, eu me perdi no tempo. Mas enfim, não faz uma semana que essa mulher, muito menos. Não tem, realmente, Perfeito. não tem 3 dias. A eliminação da Kay foi no domingo? Não. Ela saiu na terça mesmo. Na terça. Na Foi na terça. quarta. Então foi na quarta Foi que na ela já quarta. chegou. Hoje é sexta. Foi na quarta. Então foi quarta-feira que aconteceu a entrada dela, gente. Foi certeza. Foi o dia quarta, que eu não não assisti. foi? Que eu tava fora. Que foi o dia que quarta-feira. teve a festa. Foi. Né, que quarta é o dia da festa. Quarta, Aí quinta, agora- eles Gente, passaram o anteontem. dia. Agora eu queria levantar uma questão aqui, que não sei, hoje de manhã, quando eu falei, e muita gente falou sobre isso, o discurso do Tadeu, quando ele se referiu a Dânia. Ele falou assim, nós ouvimos a Dânia, ela deu a opinião dela, não sei o que e tal, mas, aí ele fez um mas, assim, muito forte, muito relevante, a direção do programa resolveu que eles Não gostamos são do que eliminados vimos e tal. Né? Então, deu a entender, assim, que ela tinha concordado, que ela tinha perdoado, vamos dizer, os caras, né? Mas a Globo entendeu que eles tinham errado e eles tinham que sair. Então, isso muita gente nas redes sociais está discutindo, está falando assim, ficou esquisito essa coisa dele falar mas, né? Como se ela tivesse concordado e não concordado com o programa, entendeu? Então ficou estranho, né? Isso. O momento todo ali está sendo bem discutido e debatido, porque o cara de sapato estava próximo dela também, e aí ele chega a virar para ela e pergunta, mas uma coisa meio, o que você falou ali, o que aconteceu? Perdão. E também nessa posição dele, perguntando para ela, tipo, você está sendo culpada, né? Dá a entender nesse sentido, você está sendo culpada disso, dessa expulsão? Então essa exposição dela,
da vítima como todo está sendo muito criticada também no meio disso Não tudo. pode esquecer que é um jogo, então tudo para eles ali parece um jogo, né? Eles estão com a cabeça. Claro, é a realidade deles, né? Mas exatamente. enfim, eu também achei bem pesado ele perguntando isso. O abraço dos dois me bateu de uma forma esquisita Na hora que também. ele se despede? Na hora que se Ele despede. pergunta? O que ele pergunta? Eu perdi essa parte. É que na hora do discurso, ele tem uma hora que fecha na cara dele, ele vira pra Dânia. E naquele momento, como o áudio estava do Tadeu, A gente não ouve. a gente não escuta com atenção, mas ele pergunta ali pra Dânia o que aconteceu, o que ela falou, né? Então, neste momento, ele já está colocando uma pressão em cima da Dânia. E aí é inevitável ela não se sentir culpada com tudo isso, né? Com toda a exposição. Então, nesse momento, né, que ele tá vendo que ele vira? O Sim. Tadeu tá falando, tanto que tá todo mundo olhando pro telão, e ele vira o rosto pra Dânia, questionando aí nesse Que você momento fez? o que aconteceu, né? Isso está sendo muito criticado, eu concordo com essa crítica que estão fazendo com relação a esta pergunta do cara de sapato, mas eu lamento muito pela Dânia, que passou por essa situação, essa exposição muito grande de uma forma ao vivo, sem ter noção do que estava acontecendo. Mas a decisão, Mesmo porque gente... a língua é outra, né, Heitor? Além de tudo, Exato, né? tia, Tia, né, além Lion? disso, é uma barreira, né? É uma barreira, Grande, é uma uma barreira grande. E o resultado disso tudo foi que o intercâmbio acabou, gente. Essa decisão, se vocês prestarem atenção, ela foi tomada depois do programa. Porque ontem o Tadeu, quando ele passou como seria a semana, ele falou que o poder coringa seria uma interferência na dinâmica e quem definiria seria a Dânia. O Verdade. Tadeu falou isso ontem à noite. Portanto, a decisão dela sair mais cedo... Veio na né, madrugada. Antes, aconteceu durante a madrugada, amanhã Foi de diferente hoje. do que era pretendido. Né? Exato. E Talvez- agora eles vão ter que reajustar o jogo. Ela já saiu da casa. Ela já saiu. Já saiu, ela não está lá. E vamos ver um trechinho. Inclusive, ela ganhou esse roupão, gente, do Big Brother Brasil. Talvez com ela o nome tenha dela. pedido pra, sabe assim, olha, psicologicamente eu preciso sair. pode ser. Preciso Ela, voltar. ela conversou com a chefa, né, no confessionário, depois da eliminação. Ah, ela conversou? Depois da eliminação. Vamos ver como foi a conversa dela? Ah, tem o videozinho, Depois da né? eliminação, que dos dois saíram, ela foi conversar com a chefa. Roda aí pra gente ver. Que é representante do México. Isso. Rê. Ela, né, não se sinta culpada e nem responsável. Ela conseguiu se acalmar um pouco depois dessa conversa, conseguiu respirar, porque ela também descobriu que ela não foi indicada ao paredão na edição dela, na versão dela do programa, então ela ficou feliz, é claro, de que ela vai continuar no jogo lá. E aí, mas enfim, ela foi hoje, acabou o intercâmbio. Vamos ver como que foi a cena dela, porque ela se emocionou bastante para dar tchau também ali para os participantes da edição do BBB. Roda aí. Você tem muitos. E ela acabou se emocionando bastante, todo mundo se emocionou ali na situação, né? Enquanto isso, aqui fora, muitas coisas acontecem, né, tia? Muitas coisas acontecem, meus queridos. Lesha, né? A Celina até perguntou, né? Estamos todos curiosos para saber, né, Lion, né, Heitor, o que a Lesha fez. Na verdade, nós temos um vídeo dela, porque ela entrou em desespero quando soube da expulsão / eliminação do Guimê. Ela já vinha, né? De uma madrugada caótica, da mãe que foi dar colinho. Isso mesmo, Celina, que ela ia se afastar das redes sociais para não entrar em contato, né, com todo aquele burburinho que estava dando a respeito da festa, do comportamento do marido E dela. do que ela viu. Que ela Mas ela pegou viu. um voo que mais que o pra lá burburinho- pra amparar ele, né? Mais então. do que o burburinho, acho que foi o que ela viu. Não, justamente. O burburinho foi o Por brinde isso da mesmo que história. chama atenção, ela pegar um voo e ir pra lá pra ampará-lo nesse momento, né? Ela disse, né, que que são 10 anos juntos, né, e que ela ia Mas ela foi pra lá, então? Foi, ela pegou um jatinho e foi pra lá. Mas primeiramente, Isso. nós temos esse vídeo dela falando desse desespero. Depois nós vamos para um vídeo em que a mãe dela, que foi junto, que está no jatinho, até grava, ela faz um depoimento também. Então vamos por partes. Primeiro o vídeo da Lesha, por favor. É um pesadelo, gente, não é possível. Mas calma, eu tô pegando um jato que eu acabei de fretar e tô indo pro Rio de Janeiro pra conversar, botar tudo em pratos limpos e decidir o que vai ser da vida, mas principalmente tá do lado, né, num momento tão difícil. E aí o que vai acontecer só Deus sabe, né? Até porque são quase 10 anos juntos, é muito tempo. Mas eu também sou um ser humano e minhas dores são válidas. Então, eu vou conversar, eu não quero ficar me expondo muito. Quem sabe um dia eu volto aqui
para me abrir com vocês. Mas por hora é isso, tá? Bom, como Esse você vê, vídeo a abalada, mãe né? fez. bem abalada, né? Como bem reparou a Serlira, né? Tava, nem Nossa. assim, se arrumou, né? E Ela ao mesmo botou o tempo chinelinho. mostra uma generosidade, né? Que apesar de tudo, Sim, ela foi lá para ampará-lo, porque ela percebeu que o que aconteceu com ele foi muito grave, né? E ela foi lá para discutir também a relação deles depois, mas primeiro para ampará-lo, né? É, tem uma Engraçado. maturidade. Eu fiquei, né? sabe o que eu fiquei pensando, né? Que essas acaba tocando. Eu fiquei pensando se eu fosse mãe dessa menina, o que eu ia fazer antes do Big Brother ir pro ar. Aí eu fiquei pensando, ontem dirigindo, pensando, se fosse minha filha, o que eu ia falar? Calma, calma, não tome nenhuma decisão agora. Leve em consideração as suas dores, mas assim, não sai, acabou, tá? Conversa, escute, porque aí você termina para valer. Porque se é no calor dos acontecimentos, daí muda. Então, né, uma decisão amadurecida e tal, é uma decisão processada. Aí, quando ela foi para lá, eu falei, a mãe dela deve ter dito, calma, filha. Tem dinheiro para fretar um avião? Então vamos resolver isso já. Vai lá, conversa com ele. Então, acho que é muito menos para ampará-lo e para ampará-la. Acho que ela tem o direito de acabar direito, de conversar com ele. Então, acho que ela foi se acolher. Acolher não é por rebote. Entendeu? Assim, ela merece acabar. São 10 anos. Ela merece acabar isso direito. Ela tem o direito. Por né? ela, para ouvir, para falar, para argumentar, entendeu? Porque se você não dá chance da outra pessoa se defender, você simplesmente decreta. Todo mundo já fez isso na vida e sabe que não. Não se E dá um resolve. Não é rebote. assim. Cabeça Não é quente, assim. Depois volta, né? Não, De alguma e por forma. respeito a ela, 10 anos de dedicação e tal, para acabar. É verdade. E como diria o Paralamas, né? Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim, Até pra o gente fim. nunca mais ter que terminar. Não é verdade? Faz sentido. Faz Faz sentido. sentido, faz Não é? sentido. Faz sentido. Para ela falar, olha, não gostei, nananã, ele vai se pontuar. defender. Ele também tem o direito de se defender, de dar o ponto de vista dele, né? São 10 anos. E é um relacionamento, né? Seria assim, no sentido de, lógico, são duas figuras públicas, mas eles também não podem ir no calor da emoção, né? Do público. Porque a né? vida deles não é um BBB. Justamente. É vida real. Fica a mãe dela Vamos, falou. vamos então. Agora eu ia falar isso. Vamos ver a mãe que ela falou, porque tem muito a ver com o que você falou também, Serginho, dela tá ali apoiando. Essa mãe também tá arrasada, viu? Nossa. Essa mãe. E ela é participante, é uma mãe participante. Roda, faz favor. Galera, voltando pro Rio agora, a gente assistiu a eliminação, né? Na verdade, a saída, né? Dos dois e estamos voltando para casa. Ainda não dormi, nem troquei de roupa, com a mesma roupa. Eu tô literalmente, nossa, 48 horas, né, acordada. Mas é isso, mãe é isso. É estar junto com o que tem que estar. Isso, partiu. Rio de Janeiro. Obrigada, viu? É isso, obrigado a vocês. Boa noite. Gabriel. Tava ali Eu só queria lembrar uma coisa também, que parece que teve um tio do Guimê, né? Isso. Que falou que a culpa era da Alexa. Isso. Vamos falar disso mais tarde, tanto dos familiares do Guimê quanto dos familiares do cara de sapato, que eles falaram também. Mas quem que deu alteração? Vai falar depois também? Vamos falar depois também dessa história, de tudo que aconteceu e também o pronunciamento do MC Guimê, gente. Ele já se pronunciou? Ele já falou alguma coisa nas redes sociais, estou vendo agora para depois a gente falar desse assunto. Tá bom. Vai todo mundo pra mesa, viu? Você que tá em casa, a gente vai continuar, porque vai todo mundo pra mesa. Ah, mas a comida é de família. Frango assado com salada de batata e farofa.